meus queridos amigos e colaboradores que vêm acompanhando o meu canal. Vocês repararam que eu estou um pouquinho nasalada, com uma gripe bem intensa essa semana. E aí eu resolvi, porque já não é a primeira vez, ela é meio reincidente, então hoje eu estava pensando o que eu traria de dicas para vocês e eu vim falar do psicossomático, dessas doenças respiratórias psicossomáticas. Qual é a visão delas? Por que a gente atrai? E por que nesse momento tanta gente está ficando resfriada, com sinusite, rinite, com essas doenças alérgicas? Tem tudo a ver com o momento transitório, energético e evolutivo que a gente está vivendo. Nariz significa você, seu ego, seus medos, você com você mesmo. Por isso que tem gente que fica lá com aquela coceirinha. É quando ela não consegue se expor da forma que queria, que gostaria, não consegue convencer ao outro aquilo do que quer. Então aquela irritação, que é a coceira, eu quero me livrar de algo que eu não consigo. E tem muito a ver de como a gente se expõe, a gente mesmo, principalmente com a fala. Não dizem que a gente não consegue enxergar o próprio nariz? É que a gente não consegue enxergar os nossos próprios medos e a forma como a gente se fala e comunica. Então, isso é o nariz. E aí começa todo um processo decorrente. Então, a irritação vai virando uma rinite. E aí a gente vai ter várias justificativas de alergias, de poluição, mas a rinite já vem praticamente com bebês. Por quê? Por que bebê tem rinite? Porque ele nasce cheio de esperança, de boas vontades, de ser livre, e nós, pais, vamos lá e começamos a não. E esse monte de não os deixa incomodados emocionalmente, e aí começa essa alergia. Só que ele não tem como se expor e ficar coçando. Então, por exemplo, o bebê ele vai começar a ter a coriza. Que é a coriza? Um choro interno. Como eu não consigo me expressar, eu fico triste, chateado, e é quando as minhas emoções começam a se externar, já que eu tô aqui com elas sufocadas, né, que é a constipação no nariz, e eu quero expor isso para fora. E aí começa a decorrer então a sinusite. A sinusite, eu que tive por 30 anos sinusite, estou há 7 curado, quase 8, posso falar com propriedade. A gente geralmente tem uma crise de sinusite, por isso que ela é uma crise, ela não é constante, quando a gente deve muito respeito a alguém, pai, mãe, chefe, namorado, marido, pessoas que são importantes, pode ser um irmão mais velho, alguém importante que a gente gostaria de falar algo, de que quer que essa pessoa enxergue a gente melhor, mas essa dificuldade de se expressar como gostaria, ou de ser convencido, ou de engolir muitos nãos por uma imposição de alguém que exerce esse respeito sobre a gente, nos faz constipar, que é quando a gente não consegue ser nós mesmos e a clareza de ideia fica bloqueada. E a sinusite é uma coisa muito séria, porque dependendo da repressão, ela pode inclusive trazer problemas de vasoconstrição neurocerebral. Então são assuntos que devem ser olhados atentamente, emocionalmente, porque sim, tem cura, e eu sou a prova disso, isso é só uma gripe, e eu já entendi os meus recados, e também porque ele pode ser muito mais sério de acordo com os valores e sentimentos guardados, principalmente enraizados da infância ou predominantes aí de alguma energia. E ela pode ser decorrente até uma bronquite e uma pneumonia, agravando o quadro. Então é quando você já não consegue se expressar, está preso por uma situação, vai lhe acovardando, que é a bronquite. O problema, o pulmão significa coragem em enfrentar a vida, e se você não pode ser mesmo, essa constrição, esse recolhimento pode chegar até o nível de pneumonia, um medo latente de viver, de lidar com situações. Essa é uma leve tradução do psicossomático, mas que faz sentido para todo mundo. A gripe que está no ar faz a gente se recolher.
parar aquele famoso puxão, puxar de breque de mão, para que a gente tenha um tempo e enxergue dentro de nós aquilo que a gente tanto fala, que a gente tanto guarda, mas que não quer lidar e fica adiando. Então, o seu próprio corpo, com uma sabedoria interna, te breca para que você se resguarde um pouco mais e lide com aquilo que precisa lidar com você mesmo. Nunca mais brigue com a sua gripe. Agradeça, porque é a sua própria sabedoria interna falando, hora de cuidar de você. Nesses momentos energéticos que a gente está vivendo, existe aí uma epidemia de gripes, doenças respiratórias crônicas. Sim, o mundo lá fora está bem difícil de lidar. Situações alarmantes, pressão financeira, energéticas, de saúde. A gente está vivendo quase que um caos energético aí fora. E como a gente está sendo imposto de lidar com isso pela vida, pelas energias, por uma pressão de trabalho, por uma pressão de alguém que lhe cobra muito, seja num relacionamento mais íntimo, familiar ou qualquer natureza, a gente vai se acovardando. Então, pede uma gripe, pede-se aí a coriza para que a gente externe tudo aquilo que está nos sufocando, podendo aí decorrer de outras doenças respiratórias. Acredito que fez sentido um pouco para você, pelo menos em alguma parte. Agora, o sucesso do psicossomático é parar, entender o sentido, mas depois fazer o exercício interno. Agora faça você esse exercício. Em que parte isso se encaixa em você e o que você precisa ouvir de si próprio para resolver e sanar definitivamente todo esse processo respiratório alérgico. Lhe desejo muita saúde, não só física, mas emocional, mental e também espiritual nesse momento de tanta transição que a gente está vivendo. Uma boa semana e que se finde todas as doenças respiratórias totalmente à nossa volta. Muita saúde para todos nós.